Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta. Esse é o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Vamos continuar o nosso estudo, caminhando já para o final, estamos na reta final no nosso estudo no capítulo 16. E você, que eu espero que já esteja com a Bíblia aberta, pode ler comigo aí os versículos 21 ao versículo 23. Diz assim então a bendita palavra de Deus: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Muitos, ao chegarem nesse trecho, se espantam com o fato de que há poucos versículos atrás, Pedro tinha feito uma das maiores declarações sobre Jesus. Ele havia dito: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se espantam que agora Jesus está chamando a atenção de Pedro, dizendo: Arreda de mim, Satanás. Como pode? Como pode alguém que tenha tido acesso à revelação de Deus, como Pedro teve, ter agora sua atenção chamada de forma tão dura por Jesus? Mas nós precisamos compreender algumas coisas acerca do que está registrado aqui. Primeiro, um pouquinho de tempo transcorreu, não é? O verso 21 diz que desde esse tempo começou Cristo a mostrar aos seus discípulos, a seus discípulos, que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. Jesus começou a mostrar a realidade do seu sofrimento e de que isso estava também predito, isso fazia parte do plano de Deus, e ele precisava que os discípulos compreendessem isso. Em certo momento, então, quando isso ficou um pouco mais claro para os discípulos, a tal ponto que isso chama a atenção de Pedro, nós vemos que algo aqui acontece. O verso 22, nos informa que Pedro chamou Jesus à parte para falar-lhe em particular e chamar sua atenção. Jesus conversa com Pedro, que tinha ouvido que Jesus sofreria, e aqui Jesus tinha falado de sofrer muitas coisas na mão dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas. Nós já falamos sobre essa questão do fato de que a própria liderança dos judeus é que encabeçava a lista dessas pessoas que estavam rejeitando o ministério de Jesus. Eles não eram os únicos, mas eles eram os mais influentes. E Jesus sofreria na mão deles, justamente em Jerusalém, como o texto diz. Mas Pedro, talvez incrédulo, talvez como se quisesse dizer: Jesus, isso não é verdade. Jesus, como é que é isso? Jesus, isso não vai acontecer contigo, o texto diz. Tem compaixão de ti. Literalmente, essa é uma expressão que diz assim: misericórdia, Senhor. Misericórdia de ti mesmo, Senhor. Pedro não conseguia conceber o que Jesus estava dizendo. Não era possível que o Filho de Deus, poderoso para fazer milagres, iria sofrer e sucumbir dessa forma. Mas Pedro se esqueceu de algo importante, que é algo que algumas vezes nós também parecemos esquecer. O que aconteceu com Pedro aqui, na verdade, em certa medida, pode até mesmo acontecer com qualquer um de nós, quando nós
perdemos o foco quando nós tiramos os olhos daquilo que é o propósito de Deus. Jesus, nesse caso, continuava com o seu foco exatamente no plano do Senhor. Jesus sabia exatamente o que aconteceria com ele. Por isso ele começa a alertar os seus discípulos que ele sofreria. Jesus sabia exatamente que o seu caminho para Jerusalém, na sua última jornada, o levaria inevitavelmente para a cruz. Mas seus discípulos não sabiam disso e precisavam compreender essa verdade para que não fossem tão pegos de surpresa. Nós sabemos que essa realidade da obra de Cristo só se fez completamente compreendida após a ressurreição. Mas era preciso que Jesus começasse a dar as pistas e deixar claro o que estava acontecendo para que depois os discípulos finalmente pudessem compreender a realidade de todas as coisas. Enquanto Jesus então sabia exatamente o que aconteceria com ele, Pedro estava completamente alheio e se esquece que tudo estava dentro do plano e do propósito de Deus. Pedro então, e aqui, como parece o texto indicar, dando ouvidos talvez a algum tipo de sussurro ou de desvio causado pelo próprio Satanás, que certamente estava ao redor de Jesus o tempo todo, Pedro sendo influenciado aqui não pelo Espírito de Deus, mas por algum ensino, por algum desvio influenciado pelo próprio Satanás, que talvez até mesmo estivesse na boca de alguns, chega a afirmar: Jesus, isso não vai acontecer de jeito nenhum contigo. O que nós temos aqui, meus queridos ouvintes, não é o caso de uma possessão. Pedro não foi e certamente jamais poderia ser possuído por nenhum demônio nem por Satanás. O Espírito de Deus estava dentro de Pedro e qualquer cristão que tenha o Espírito de Deus jamais pode ser possuído pelo demônio, jamais. Nós temos a segurança de que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, como nos diz Paulo em Romanos capítulo 8. Mas o que nós vemos aqui é uma influência clara e satânica, no caso, vinda talvez pelo comentário ou vinda por algum tipo de influência que tenha chegado até Pedro para fazer Jesus desviar o seu foco, assim como momentaneamente aqui o foco de Pedro tinha se desviado. Pedro, infelizmente, e como nós também estamos, era suscetível à carne, era suscetível ao pecado, e momentaneamente ele deixa que a visão do mundo imperfeito, do mundo pecaminoso, adentrasse ali o seu coração, e ele então, num gesto extremo de compaixão, mas de compaixão humana, tenta na verdade desviar Jesus daquele propósito de Deus. Ah, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, como às vezes parece fácil que a gente perca o foco. Como é fácil que a gente perca de vista aquilo que Deus tem para a gente, o plano de Deus. Jesus sabia que o caminho não seria fácil. Jesus sabia que o caminho seria árduo. Jesus sabia que o seu caminho seria um caminho de sofrimento, mas Pedro parece não entender e, se compreendesse ou se começasse a compreender, parecia não aceitar que Jesus tivesse que padecer e sofrer. Ele queria um Jesus vitorioso, ele queria um Jesus que seria triunfante e sua vitória seria plena. Talvez Pedro, melhor dizendo, ainda estivesse com a sua mente voltada para um líder que tomaria conta e de forma gloriosa inauguraria o seu reino. Ainda era preciso que Pedro tivesse maior compreensão, uma compreensão que chegasse realmente ao nível do que Jesus já sabia. Jesus precisaria sofrer. Então Jesus fala claramente, mas os discípulos não entendem ainda. Jesus fala de forma evidente, mas Pedro, não compreendendo, se deixa usar pela visão do mundo e
que vem do próprio Satanás. E houve então, infelizmente, um grande e forte puxão de orelha, vamos dizer assim, de Jesus. Jesus, voltando-se, diz o texto no verso 23, disse a Pedro: arreda, Satanás. Que quer dizer assim: vai para longe, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Parece que de novo nós estamos de volta na questão da pedra. E Pedro, que foi chamado de rocha, e a analogia com o fundamento, que é a rocha, e é Jesus, Jesus chama Satanás de pedra de tropeço. Eu quero que você compreenda bem. Pedro não era a pedra de tropeço. Jesus não chamou Pedro de pedra de tropeço, ele chamou Satanás de pedra de tropeço. Mas infelizmente Pedro estava se deixando usar aqui nesse momento, e por isso ele recebe a sua atenção é chamada por causa disso. Pedro aqui infelizmente se deixou usar, se deixou levar pelo pensamento mundano e, por que não, influenciado por Satanás, e tentou dissuadir Jesus daquele plano. Mas Jesus alerta, espiritualmente falando, com os olhos espirituais bem abertos, percebeu que isso era mais uma artimanha de Satanás. Infelizmente, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, nós às vezes estamos suscetíveis a essas armadilhas. Nós não podemos ser incorporados, dominados por Satanás de maneira alguma. Jamais um espírito imundo pode entrar em nós de forma a nos possuir. Como crentes em Jesus, nós temos essa segurança. Mas infelizmente, muitas vezes estamos suscetíveis às suas armadilhas. E como Pedro aqui, podemos dar ouvidos momentaneamente e podemos perder de foco aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, assim como Pedro. Cuidado, tenham cuidado. Precisamos ter cuidado para que nossos olhos não se desviem da vontade de Deus para nós, dos planos de Deus para nós. Jesus sabia muito bem qual era o plano. Jesus sabia exatamente qual era o percurso a ser seguido até Jerusalém, e que esse percurso daria no Gólgota, no alto do monte, numa cruz. Pedro ainda não compreendia isso, e aqui recebe esse puxão de orelha de Jesus para que a sua visão espiritual estivesse ligada e ele estivesse alerta e não caísse mais nas ciladas de Satanás. Jesus vai usar isso como ocasião para falar mais uma vez aos seus discípulos do custo que é seguir a Jesus, ou seja, do custo do discipulado. Mas nós veremos isso somente no nosso próximo encontro, quando estivermos falando do finalzinho do capítulo 16. Até lá então, que Deus abençoe sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.